Grande dia, outro grande dia nessa semana decisiva do julgamento da tentativa de golpe. A questão é: serão condenados? O B será condenado? E outra pergunta: qual vai ser o placar desse julgamento? Será que o B vai ter votos a favor, algum voto pela absolvição dele? Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. E eu estou aqui ó, com a minha bela camiseta do Brasil, linda essa camiseta amarela. Brasil acima de tudo, liberdade e democracia também. Então vamos acompanhar essa semana. Hoje a abertura da sessão de julgamento pelo Xandão. Vai começar com a leitura do voto do relator e aí vai seguir durante toda a semana. Então a questão é o seguinte: será que o B vai ser condenado mesmo? Será que a lei magnífica, essa pressão externa, o laranjão, tentando pisar na nossa soberania, lá com a interferência ajuda, as informações do Bananinha, levando toda a verdade sobre o regime do Brasil, a ditadura brasileira, como eles dizem, né, os bolsonaristas. Será que essa pressão externa vai interferir no julgamento? Acreditamos que não. O Xandão até agora, os ministros do STF, não deram sinal de que vão se dobrar a essa pressão externa contra o Brasil, contra a justiça brasileira, tentando pisar na justiça brasileira, tentando pisar na nossa democracia. Então, acreditamos que os golpistas serão condenados. Isso 99%, o que parece para nós. Como o futuro não chegou, o amanhã não chegou, ainda não sabemos, mas a confirmação vamos ter durante a semana. Aí a questão, os bolsonaristas, né? O que eles acreditam que eles querem, pelo menos, esperam ter pelo menos um voto ou dois pela absolvição, mas é muito difícil ali. Eu acredito que vai ter uma unanimidade na condenação. Pode ter divergências na dosimetria, né, da pena, na quantidade de anos da condenação. Por exemplo, os bolsonaristas esperam muito que o ministro Fux dê um voto contrário ao voto do Xandão, seja um voto divergente pela absolvição do B. E eles queriam mesmo, seriam dois votos pela absolvição, mesmo três condenando. Por quê? Com dois votos, se o placar ficar 3-2, 3 pela condenação, 2 pela absolvição, como é uma margem estreita de um voto apenas, então os bolsonaristas, o B e os outros golpistas podem recorrer ao plenário, um recurso ao plenário do STF, para que o plenário analise o caso e julgue novamente, o STF julgando novamente, em grau de recurso, essa decisão apertada da primeira turma, né? Se fosse esse placar de 3-2. Se o placar for 4-1 ou 5-0, aí praticamente aí não tem chance de recorrer ao plenário. Eles precisam de 2 votos pelo menos. Então, com um placar desse mais amplo pela condenação, 4-1, 5-0, algum recurso vai caber dentro da turma. E aí não tem chance de mudar nada, porque eles são os mesmos ministros que já votaram, né? Ali pode ser revisto alguma questão de condenação, de dosimetria, não de condenação, de dosimetria da pena, quantidade da pena e tudo mais. Então, essa é a única esperança que tem dentro do STF os bolsonaristas, que o Fux, se der um voto a favor deles, aí ele pode recorrer dentro da turma ali, né? Fica, vamos dizer assim, uma pequena chance de alguma coisa. Agora, o ideal, o sonho deles seriam 2 votos pela absolvição. Mas vocês acham que vai ter 2 votos ali? Eu acredito que não vai ter nenhum voto pela absolvição, porque eu acho que o Fux nunca me decepcionou. Na verdade, o Fux, eu acompanho as decisões do STF, desde a Lava Jato ali. O Fux nunca me decepcionou. Eu vejo aquele ministro como um grande isentão.
eu me identifico muito com os votos dele, com o que ele fala. Ele é bem discreto, dá pouca entrevista, mas ele tem uma cabeça bem aberta. Ele é bem moderado, ele olha todos os lados, como ele estava olhando agora, quando estava rolando esse processo lá no STF, com o Xandão à frente do processo da tentativa de golpe. Ele era o mais equilibrado ali, sempre procurando fazer um contraponto às decisões do Xandão, mas também sem radicalizar para o lado dos bolsonaristas, se deixar levar para o lado dos bolsonaristas. Não, mas era um voto, ele sempre acompanhando, inclusive, ele era um dos únicos que acompanhava todos os interrogatórios dos que iam lá no STF. Ele queria estar sempre por dentro das coisas para tomar a melhor decisão. Então eu vejo ele assim como ele é independente, eu vejo ele como um ministro livre ali no STF. Aí os bolsonaristas, ele nessas posições que ele estava tipo confrontando, mas não é confrontando o Xandão, mas vendo se a coisa era realmente justa. Algumas decisões do Xandão ele achava que estavam um pouco exageradas, um pouco de excesso, porque ele é um sujeito equilibrado. Então isso causou no bolsonarismo aquela esperança, como o Fux agora está conosco, então ele vai dar um voto pela absolvição, eles esperam isso. Eu acredito que isso não vai acontecer, eu acredito que esse placar que vai transcorrer durante a semana, eu acho, pela condenação, vai ser 5-0. E aí o Fux pode divergir na dosimetria da pena, algumas coisas ali para dar um pouco uma aliviada, mas que ele vai votar pela condenação, ele vai, porque ele é bem liberal, o Fux é bem liberal, democrata, e não vai se entregar a um devaneio desse, né? Mas seres humanos, né? Tanta gente às vezes decepciona, né? Nos decepciona, pode acontecer, a gente espera uma coisa, a cabeça da pessoa já está outra coisa e a gente não sabe o que tem ali na cachola de cada um. Mas analisando a vida de juiz dentro do STF, do Fux, eu acho que não vai mudar nada para os bolsonaristas. Eles vão ter um placar acachapante essa semana de 5-0 pela condenação dos golpistas. O B vai chorar em lugar quente na casa dele, uma prisão domiciliar, até pela idade dele, pelo caso de saúde dele, que é muito grave realmente, tem que reconhecer. No caso dele, o adequado é ficar numa prisão domiciliar por tudo isso, e a lei ampara também, não é? Então, a única chance dos bolsonaristas, do B, do filho Bananinha aqui lá nos Estados Unidos, é que essa pressão externa do Laranjão continue para ter uma pressão no Congresso. Aí sim eles vão trabalhar com todas as forças, que é a última cartada realmente, já deixando o STF de lado. Alguns ministros podem sofrer com a lei magnífica, mas não, esse resultado do STF não vai mudar. E aí eles vão cair em campo aguerridamente dentro do Congresso lá, para aprovar a anistia ampla, geral e restrita como eles querem, para liberar o B, perdoar todos os seus crimes, inclusive o processo lá, a condenação por crime eleitoral, daquela reunião com os embaixadores, que o B está inelegível por causa disso, que é anular tudo isso da anistia geral e restrita desde 2019 para limpar a barra, limpar a ficha do B, como foi limpa a ficha do L pelo STF, anulando tudo também para que o B concorra. A esperança, o delírio, né? O delírio bolsonarista é que isso aconteça e o B concorra o ano que vem, limpo como o L também, os dois limpíssimos, concorrendo o ano que vem. Ó, outra polarização, o L contra o B contra o L. Meu Deus, isso é o fim dos tempos para o Brasil, é o buraco se isso acontecesse. Mas acreditamos também isso não vai acontecer, uma anistia geral e restrita e ampla, porque o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso também, já disse que por ele isso aí não vai passar e ele vai trabalhar por uma anistia light para baixar a dosimetria, baixar as penas dos condenados de uma forma geral, um pouco, mas mantendo a condenação. É isso aí, vamos ver. Então, o que interessa essa semana é esse processo, é essa condenação.
Para a partir da semana que vem, a luta vai ser no Congresso e os bolsonaristas continuando essa guerra insana contra o Brasil com a ajuda do Laranjão, né? Mas é assim, vida que segue. Uma boa semana a todos, aproveitem a votação no STF, uma pipoquinha, aproveite um suquinho e vamos acompanhar de perto isso aí. Boa semana a todos.